Olá, boa noite a todos. Esperamos que todos estejam bem e que fiquem em paz. Antes de começarmos o texto dessa semana, eu vou pedir a todos que se concentrem, quem puder feche os olhos, coloque uma luz no seu pensamento, uma imagem bonita, uma lembrança que te faça sorrir, que te traga paz. E vamos juntos pedir a Deus que nos envolva a todos, que ilumine os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, trazendo paz, harmonia e uma sabedoria para que possamos tomar as decisões corretas e seguir a nossa vida dia após dia com alegria, envolvidos em muito amor e na direção correta. Que assim seja, graças a Deus. Hoje nós continuamos com o livro Busca e Acharás, ditado por Emmanuel e André Luiz e psicografado por Francisco Cândido Xavier, nosso saudoso amigo. O texto de hoje foi ditado por Emmanuel e tem como título Erga a Fronte. Esse título traz para nós já, sem ler o texto, uma reflexão muito grande sobre a questão da gente levantar a cabeça para tudo. Mas talvez para algumas pessoas levantar a cabeça pode ser sinônimo de excesso de orgulho, de uma confiança excessiva ou até mesmo de menosprezo em relação às coisas. Porque para algumas pessoas parece que andar de cabeça erguida é falta de humildade. Mas é claro que não foi essa lição que Emmanuel quer nos passar. Até porque quando é que é preciso erguer a fronte? Quando é que é preciso levantar a cabeça e olhar, para frente? Nos momentos em que parece que o olhar não vê o horizonte, em que a gente não consegue olhar para as belezas que estão à nossa volta, não consegue ver beleza na chuva, nem beleza no sol, não consegue ver beleza na vida, nas pessoas. São coisas que afetam a nossa existência. E Emmanuel traz a primeira lição do texto pedindo para a gente se lembrar. Então ele coloca assim no texto: quando a dor te apareça, não te ausentes da prova. O que ele talvez queira dizer com isso? A dor aparece na vida de todos nós. Se já apareceu, pode estar neste momento perturbando os nossos pensamentos. A dor também pode vir a acometer a nós, a alguns de nós. Então, e ele faz esse alerta: quando a dor aparecer, não fuja dela, porque a dor é uma prova. Afinal, quem é que gosta de passar por momentos difíceis? Pode ser uma dor física, realmente, pode ser uma dor emocional, pode ser uma dor espiritual, uma dor de consciência. Então, há muitas formas da dor aparecer na nossa vida. Então, quando a dor aparecer, ele pede para a gente não fugir da prova, não se ausentar dela. Porque existem algumas situações, por exemplo, vamos imaginar que na última reunião de família houve um desentendimento, uma discussão. Por diversos motivos, o mais comum que estava acontecendo nas famílias é brigarem por questões políticas, por divergências de opiniões políticas. Então vamos supor que houve alguma discussão muito acalorada e acabou se discutindo, criando um clima bastante tenso, e as pessoas ficaram tristes, porque ninguém quer ver familiares brigando, discutindo. E o que ele pede para a gente não se ausentar da prova é porque talvez nessa discussão, se a gente raciocinar um pouquinho, a gente talvez entenda que ela foi desnecessária, ou que as palavras que foram ditas não são reais, verdadeiras, não são sinceras.
foram ditas no calor da emoção, por uma confusão de sentimentos. A raiva foi o conselheiro. Então, existem situações que a gente consegue, no momento em que a coisa está acontecendo, a gente consegue perceber que é preciso parar, que aquilo vai causar um mal ainda maior ou que aquilo já está machucando a gente ou outras pessoas. E às vezes é preciso pedir desculpas, perdão. Olha, eu exagerei, eu falei demais, não é exatamente isso que eu penso, deixa eu me explicar melhor, não vamos brigar por causa disso. A gente sabe que tem pessoas que falam isso, né? Que se expressam dessa maneira. Então, é possível reconhecer e conhecer e consertar aquilo que aconteceu, uma discussão. Mas, às vezes, não dá para reconhecer no momento, no ato. E, às vezes, pedir desculpa depois causa uma dor maior, porque aí o orgulho começa a falar um pouco mais alto. Começa a ser um outro tipo de conselheiro que diz, mas a pessoa também te ofendeu. Não é? Te ligou para pedir desculpa? Não, por que você tem que ligar? Alguém tem que ligar. Alguém tem que pedir desculpa. Mesmo que o outro ache, tá vendo? Reconheceu, não tem problema. A lição aqui de Emmanuel é a gente não fugir da prova, porque às vezes pedir desculpas, pedir perdão é complicado. Existem outras situações também, como enfrentar uma doença muito grave. Não é fácil, desculpa, é difícil, não é uma situação fácil enfrentar uma doença que precisa de um tratamento mais prolongado, que precise de várias terapias, de medicamentos que às vezes são muito fortes. Então, tudo isso é preciso de força. E é isso que Emmanuel nos diz, para a gente não fugir dessa prova, enfrentar. E aí ele continua. Aquilo que se apura nasce do sacrifício. Então, e apurar, né? O que ele quer dizer com isso? Aquilo que se apura. Então, para a gente fazer uma apuração ou apurar alguma coisa, uma situação. Então, um exemplo bobo, mas imaginar como é que se faz um molho de tomate a partir dos tomates. A gente coloca eles ali para cozinhar, para ferver, e ele vai apurando cada vez mais, para ficar cada vez melhor. Isso leva um certo tempo, paciência. E ele fala, esse apuramento nasce do sacrifício. Porque às vezes precisa de calor, precisa do próprio tempo, para que isso realmente aconteça. E muitas vezes esperar as coisas acontecerem é um grande sacrifício. Então, tudo aquilo que é muito bom exige muito trabalho. E esse trabalho exige um tempo, um cuidado, uma dedicação, às vezes com o nosso próprio sentimento, para poder transformar isso em algo um pouco melhor. E apurar exige também outros tipos de sacrifício. Vamos imaginar qual é o sacrifício que o Emmanuel se refere aqui na nossa vida, para apurar o nosso próprio espírito. Às vezes, conviver com pessoas difíceis. Então, uma vez está lá no seu trabalho e tem pessoas complicadas, difíceis que você convive. Apurar esse relacionamento, que às vezes leva tempo. Então, às vezes você trabalha com pessoas que mal te cumprimentam, mal te dizem um bom dia, ou nunca te disseram um bom dia, nunca responderam o seu bom dia. E isso leva um tempo, porque a gente também não sabe pelo que a pessoa está passando. O que é que o outro está sofrendo para poder, nesse momento, estar agindo dessa maneira. E compreender o outro, ter paciência com a ação do outro, exige um sacrifício muito grande da nossa parte. Cuidar, às vezes, dos familiares, das pessoas doentes, cuidar de si mesmo. São sacrifícios que precisam ser feitos. Então, uma coisa simples, que é beber água. Para muitas pessoas é um grande sacrifício. E é algo que precisa ser feito para cuidar da própria saúde. E como é que se cria o hábito de beber água?
tomando um gole de cada vez. Então vai apurando o hábito. Um golinho de cada vez, tendo sempre a mão, sempre lembrando, um gole. Então não é para tomar, quando o médico recomenda, tome 2 litros de água. Não é para você tomar 2 litros de água de uma vez, não vai dar certo. Mas tomando um golinho, outro gole, lembrou, olha a garrafa, mais um gole. Tá ali do lado do seu local de trabalho, você leva com você, ou para onde for, tá na sua boca, sempre olhar para a garrafinha e lembrar, mais um gole. Ah, mas eu não estou com sede, mais um gole. Um gole não é intragável, dá para fazer. Só que esse é um hábito também que exige um sacrifício. Então, para tudo que precisa ser apurado e não é um hábito nosso, precisa de sacrifício. Então, a gente falou de rotinas da vida física e as rotinas da vida espiritual, que a gente precisa apurar. Então, que é o perdão, a compreensão, a resignação. Então, tem coisas que nós precisamos apurar. A própria paciência. Então, quem aí, levanta a mãozinha aí no chat, quem aí precisa de paciência? Então, se você acha que é uma pessoa que precisa de mais paciência, que perde muita paciência, eu recomendo que você não peça paciência nas suas preces. Por quê? Como é que Deus nos ensina a ser pessoas pacientes? Ele vai colocar exatamente essa frase que Emmanuel nos trouxe. Aquilo que se apura nasce do sacrifício. Então, quando a gente precisa trabalhar a paciência na nossa vida, Deus vai colocar no nosso dia a dia, em algumas situações, situações que exijam o exercício da paciência. Então, vai colocar pessoas difíceis, situações complicadas, desafios que precisem do uso da nossa paciência. Saber esperar, saber as coisas caminharem. Então, são os passos para ver um bolo sair do forno. Todo aquele trabalho, esperar o tempo correto para que a massa seja assada, exige paciência. Não dá para bater os ovos e já ter um bolo pronto. Não dá. Tem um processo. E às vezes, para muitas pessoas, inclusive para a maioria de nós, esperar esse processo acontecer é sacrificante, é doloroso. Então, apurar o nosso orgulho para que ele deixe de nos fazer tanto mal, para que ele deixe de estragar as nossas relações, inclusive a nossa ascensão espiritual, é preciso de um certo sacrifício. Porque a gente precisa olhar para nós, olhar, reconhecer que aquilo está me ferindo e que aquilo que me fere é fruto de orgulho, de vaidade, de ciúmes, de sentimentos ruins e que eu preciso apurar, eu preciso deixar de molho, deixar ali, tratar para que aquilo se torne algo melhor. E Emmanuel continua falando do buril. O buril é um instrumento que normalmente se usa para quebrar pedra. Ele tem uma ponta bem fininha, então tem buril para pedras maiores e tem os menorzinhos. Então, o buril fere a pedra, face a pedra, obra-prima. Então, aquela coisa de transformar o limão na limonada, né? Então, já que o buril tem que ferir a pedra para poder ser lapidada, a gente entende que esse sacrifício, ou essa dor que a pedra teria que sofrer, é para um propósito maior, para que ela se torne uma obra-prima. Assim faz Deus com cada um de nós. Lembra que a palavra buril, inclusive, que é dessa ferramenta, lembra, ou digamos assim, ela origina a palavra burilamento. Então, deriva daí a palavra burilamento. E o que é burilar? É fazer esse trabalho de lapidação. Para a gente burilar o nosso sentimento, eu preciso lapidar ele, eu preciso tirar aquilo que é ruim, que é prejudicial para a minha vida, para a minha ascensão, para a compreensão do outro, para entender por que eu estou passando por situações difíceis nesse momento. O que é que eu preciso burilar? O que é que essa situação, essa dor que existe na minha vida está burilando em mim?
no meu sentimento, nos meus pensamentos, no meu espírito. O que é que precisa ser burilado? E Emmanuel continua: no trabalho que faças, o céu trabalha em ti. Então lembrar que cada trabalhinho que a gente faz, cada ação, não existe coincidência, não existe acaso no universo. Tu tem um propósito, tu tem um direcionamento. E tudo aquilo que nós fazemos, cada simples trabalho, o trabalho mais simples, por exemplo, de varrer uma rua, uma calçada, o chão da sua casa. Lembra que tudo isso tem um propósito muito divino. Tirar a sujeira, limpar os caminhos. Lembrar que existem sempre espíritos maiores olhando para nós, nos acolhendo. E aquele momento, às vezes, de varrer o chão, serve muitas vezes de reflexão. Para a gente lembrar o que eu preciso varrer da minha vida. Sentimentos, pensamentos, atitudes que eu preciso varrer da minha vida, tirar dela, porque elas estão atrapalhando o meu caminho, sujando a minha alma. Lembrar, então, que cada pequeno trabalho, desde o trabalho mais simples até os grandes funções, os missionários da vida, todos eles têm o céu trabalhando. E quando ele fala o céu, está se referindo a Deus e a todos que trabalham em prol da sua obra. Continuando com Emmanuel, ele diz: erga a fronte, coragem, a vida te pertence. Então, se nós não levantarmos a cabeça com coragem e enfrentar a dor que hoje acomete a nossa vida, quem é que vai enfrentar? Nós. Não temos outra opção. Ninguém vai enfrentar uma doença por nós. Não seria bom simplesmente transferir? Eu tô com uma doença aqui meio grave, difícil de tratar. Você não quer tratar por mim? Eu acho que você é mais forte do que eu. Vou transferir para você. A gente não pode fazer, não tem essa capacidade. Porque aquilo que nos acomete pertence ao nosso burilamento. Então, se hoje passamos por dificuldades, tormentas, pensamentos complicados, é preciso ter coragem e lembrar: a vida é minha, eu vou mudar. Isso que não está de acordo, não está me agradando, está me fazendo feliz, a gente tem que mudar. É claro que às vezes dependemos da atitude de outras pessoas, mas aquilo que podemos fazer, aquilo que cabe a nós, isso será feito com coragem. Por isso que talvez nas nossas preces possamos pedir coragem para enfrentar tudo aquilo que existe em nossa vida. De cabeça erguida, com alegria, um sorriso no rosto, com fé, com esperança sempre. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Ninguém sabe. Mesmo pessoa que ateste e diz: olha, isso que você tem não tem remédio, não tem jeito. Deus sabe se tem ou não. Porque para tudo na vida tem um jeito. Menos para a morte. Mas o que é a morte, se não é a mudança de um carro físico para um carro espiritual? É uma sequência? É um processo? É só uma passagem, não é o fim? Então, erguer a cabeça, levantar, sorrir, pensar nas pessoas que amamos, lembrar delas, as que se foram, vamos lembrar com carinho. Porque elas também se lembram de nós. Elas também têm saudade. Então, olhar sempre para nós com coragem e falar muitas vezes consigo mesmo. Dizer: não, para. Levanta essa cabeça. Vamos seguir, vamos enfrentar. Porque só essa atitude e esse pensamento muitas vezes já é suficiente para espantar a dor, a doença, a dificuldade para longe. E Emmanuel termina o texto dizendo: ninguém pode afastar-te do programa de Deus. Ninguém vai te tirar do caminho que já foi traçado para nós. E é claro que eu abro aqui um parênteses para dizer, né? Não é que existe um destino traçado, um script que a gente vai correr, seguir, sem... mas eu não tenho escolha, então. Se isso vai acontecer na minha vida, eu não tenho o que fazer. É claro que não é bem assim. Então, imagina que está no nosso plano encarnatório
sofrer um acidente e ter um membro amputado. Qualquer um deles. Imaginar, então, que teríamos uma perna amputada. Mas, no decorrer da nossa existência, com o burilamento que a gente busca, a melhora, compreender o outro, melhorar a si mesmo, tentar não sempre julgar os outros, são coisas que a gente sabe que precisam ser feitas. Então, burilar o nosso orgulho, a nossa vaidade, para que ele não cresça, se transforme sempre em algo mais bonito. Então, quando a gente trabalha esse burilamento, talvez aquilo que estivesse no nosso plano encarnatório, que seria perder, né, o membro, ter uma perna amputada, pode ser amenizado. Então, ao invés de ter uma perna amputada, eu posso só quebrar a perna. Pode ser, tudo bem, quebrar em várias partes, precisar de um tratamento bem complicado, mas não perder o membro. Pode ter uma ponta, por exemplo, um pé danificado, uns dedos, mas não perdeu o membro todo. Então, aquilo que seria, né, a expiação de um erro do passado, que estava já no nosso caminho, e já não precisou mais estar na nossa vida, porque nós enfrentamos os problemas de uma forma mais positiva. Então, trazemos positividade para a nossa reencarnação atual. Não é para a próxima, é para agora. Até porque ele fala que, como ele falou antes, a vida te pertence. Essa vida que a gente está vivendo agora, ela é única. Vivemos outras, viveremos outras mais, mas esta, atual, neste exato momento, não será mais igual, não tem como. O tempo não para de correr. Então lembremos daquela imagem que a gente pode imaginar, as águas de um rio passando, mesmo que o rio faça uma volta em um território e depois volte a circular pelo mesmo lugar, mesmo assim, aquela água que passa pela nossa frente nunca mais será a mesma. Porque mesmo que ela dê a volta por todo o território e volte àquele mesmo ponto, tudo que aquela água carregou pelo caminho transformou, não é mais a mesma água. Então é isso que nós precisamos pensar na nossa vida. Hoje, essa existência, ela é única. O que somos aqui hoje é a nossa melhor versão. Então, por que já não burilar esse nosso espírito para que essa versão fique cada dia mais melhorada? E as provas que talvez estejam programadas para o nosso caminho, elas não precisem mais ser tão incisivas, tão pesadas, que causem tanta dor. Porque isso está no programa de Deus. Deus não castiga cada um de nós. Não existe um Deus castigador. Quem coloca as provas no caminho somos nós mesmos. Às vezes a gente fala assim, olha, eu não gosto daquela pessoa, eu não quero falar com ela, não vou conseguir me entender com ela nessa vida, deixa para a próxima. E aí, às vezes, a gente vai jogando tanta coisa para a próxima encarnação, que aí na próxima encarnação a gente não dá conta. Mas será que essa encarnação que a gente vive hoje já não é aquela que a gente jogou tanta coisa para a fatura? Já jogou tanta coisa lá para frente e não quis pagar agora? Ah, deixa para depois, eu não vou me entender agora. Então talvez a gente precise se entender com todos, com tudo agora. Mas principalmente se entender consigo mesmo. Se amar, se perdoar. E encontrar dentro de si uma coragem e a força que às vezes a gente acha que não existe. Por isso que a gente precisa se apegar ao plano maior. Pedir a Deus que nos dê coragem para levantar a cabeça e seguir em frente. Difícil, às vezes dolorido, mas seguindo. Sempre. Nunca desistir da prova. Porque se deixar para depois, ela vem com juros, vem corrigida. Perdemos a oportunidade? Não vamos perder a oportunidade. O momento é agora. Levantar a cabeça, encarar tudo com alegria, porque se está acontecendo na nossa vida é porque existe um motivo, um propósito, está nos planos de Deus e isso a gente não pode mudar. Então, se eu não posso mudar o que está acontecendo agora, eu posso mudar a forma como aprendo com ela. Se está me causando dor, é porque eu não estou aprendendo.
Vamos então encarar as dores de uma forma diferente, com alegria, aprendizado, coragem. E nós ficamos por aqui e vou pedir a todos mais uma vez que eleve o seu pensamento ou feche os seus olhos se for possível. E vamos pedir a Deus, vamos conversar com Ele. Senhor, dê a cada um de nós a coragem necessária para enfrentar esses dias, as situações, os nossos sentimentos, pensamentos e tudo aquilo que neste momento tem nos causado dor e tristeza. Leva também, Senhor, essa dor, leva essa coragem, afastando essa dor de todos aqueles que neste momento se apresentarem em nosso pensamento, familiares, amigos, colegas de trabalho, todos que nesse momento precisam da sua coragem para enfrentar os problemas, inclusive a todos nós, para enfrentar a nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus, e uma boa noite.